Boa tarde, Brasil! Estamos aqui ao vivo dos estúdios da ISTV com o nosso Tarde ISTV. Comigo, Cris Lopes e o meu amigo Flavinho. Boa tarde para todos. Ivan Máximo está aqui de volta com a gente, nosso músico. Prazer, Ivan, obrigado por ter vindo. Vamos alegrar aqui essa tarde, certo? Peraí, temos mais convidado aqui. O meu querido Cícero, da MH Decor, Decorações de Casamentos. A nossa querida Alexandra Bombonato está aqui com a gente todas as segundas e quartas, né, Ale? A gente conta muita coisas engraçadas sobre casamento, porque casamento é aquela coisa, né? A gente já se prepara tudo para ir para casamento, mas a gente adora falar, né? Umas fofoquinhas, coisinhas engraçadas que acontecem, né? Bem, enfim, vocês vão ouvir. Agora nós vamos então, gente, hoje teremos vários quadros. Teremos histórias emocionantes, como vocês sabem. Aqui é quase que uma novela, né? Mas é tudo de verdade, é novela da vida real. Então aqui no Tarde ISTV a gente ouve as pessoas e tudo de bom e tudo que elas passaram, mesmo os momentos difíceis, a gente ri junto, a gente chora junto, mas todas as pessoas vencem no final, tá certo? E vamos continuar aqui com o nosso querido Ivan Máximo. Vai abrir aqui o nosso Tarde ISTV com uma música para alegrar a nossa tarde antes da gente começar os nossos bate-papos, tá bom, minha gente? Bora lá! Feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Vamos lá. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Agora é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Agora é preciso saber viver. É preciso saber viver. Galera de casa, vamos cantar junto, vai. Ei, pessoal no sofá cantando, hein? Saber viver, saber viver. Gente, é preciso saber viver, porque a vida é linda, gente. É a gente que complica. A mamãe fala, ai, minha filha, a vida é bela, é a gente que complica. Então, vamos acreditar nisso e vamos tocar a vida. E falando nisso, e falando em complicar a nossa vida, eu quero chamar aqui a nossa doutora Imã. Eu tenho uma psicóloga,
Só um minutinho, gente. Eu tenho uma psicóloga aqui de São Paulo, doutora Imã. Doutora Imã, tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Ah, que joia. Pessoal, pra quem lembra, nós vamos conseguir rodar a vinheta agora do Papo Cabeça? Ah, tá, tudo bem. Nós estamos aqui com a doutora Imã, diretamente de São Paulo, para responder perguntas, minha gente, porque eu trouxe um quadro do Papo Cabeça. O que é o Papo Cabeça? Nós colocamos temas do nosso dia a dia que deixam a nossa cabeça um pouco aflita, né? Confusa. Então, eu vou passar aqui a vinheta desse quadro. Nosso tema é depressão ou tristeza? Né, doutora Imã, qual a diferença entre depressão ou tristeza? O pessoal que participou aí, o pessoal de todo o Brasil tem inscrito por esse quadro. Eu quero convidar todos que quiserem fazer perguntas para a doutora Imã, ela é psicóloga, a gente vai falar desse tema, tá? Bora rodar a vinheta? Então, doutora, deixa eu te pedir um favor, abaixa um pouquinho o volume da sua TV, porque tá dando um pouco de eco aqui no estúdio. Isso. Vocês viram que a gente tá ao vivo de verdade, né, gente? Será que esse programa é gravado? Será que essa menina tá lá no estúdio mesmo? Estamos gravando, sim, estamos ao vivo. Abaixa o máximo que você puder o volume da TV. A TV não tá ligada. Ah, tá. Não, é o celular, não é a TV. É o celular mesmo que tá dando eco. Bem, você tá com fone de ouvido? Tô ouvindo bem aqui. Tá, mas você tá usando fone de ouvido ou não? Não. Não tá. Vocês precisam que use fone? Bem, vamos conversando aqui. Pessoal, papo cabeça. Doutora, nós falamos da diferença, você veio aqui no nosso estúdio, da diferença de depressão e tristeza. Que aí eu coloquei aquele tema. Se eu estou triste por muitos dias, ou por alguns dias, ou por quantos dias eu estou triste, significaria que eu estou num quadro de depressão, ou se eu só estou triste, né? E aí a doutora explicou pra gente que nós precisamos sentir a vida. Seja a dor, seja a alegria, seja a raiva, tudo a gente precisa sentir, passar pelo processo. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a gente precisa expressar nossos sentimentos, senão a gente explode, né, doutora? Então, pessoal aí, vamos deixar o WhatsApp na tela, por favor, produção, para o pessoal mandar perguntas. Nosso zap é 11 99 789 7070. Nosso tema, então, depressão ou tristeza. Doutora, coloca pra gente, na tua análise como profissional, a diferença para as pessoas que não assistiram o quadro semana passada entenderem e a gente continuar nesse tema. Vamos lá, Cris. Boa tarde para todo mundo. Então, vamos lá. A tristeza, ela nada mais é do que uma emoção. Assim como a alegria, a raiva, é uma emoção. E a tristeza, ela é natural. Você perde algo, você perde um ente, você perde um emprego. É natural você se sentir triste, tá? Então, a tristeza é natural do ser humano, é um sentimento, todos vão sentir. Quando que ela vira uma depressão? Quando essa tristeza, ela persiste em ficar sentindo, a pessoa persiste em ficar sentindo ela, e você perde a vontade de fazer as coisas. Quando você tem muita variação de humor, então essa variação de humor, ora você tá feliz, ora você tá triste, você não consegue continuar a fazer as coisas do seu cotidiano, você não tem vontade de levantar da cama, fazer uma caminhada para você é muito sacrificante. Então, você pega uma pessoa com depressão, por exemplo, e fala, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma academia, essa pessoa não está com frescura, diferente de uma tristeza que você está sentindo, tá? Então, essa pessoa não está com frescura, ela realmente está adoecida. Entendi. Agora, Ela não tem dor nenhum. Pergunta. Pessoal, o WhatsApp. Deixa o WhatsApp na tela, se vocês puderem. Deixa o depressão ou tristeza, não sei se cabe os dois. Para quem quiser fazer perguntas, aproveitar a oportunidade que nós temos uma psicóloga ao vivo. E eu quero reforçar. Eu trabalho muito esse tema
Por isso que eu convidei a doutora, para que a gente pudesse nos conhecer melhor. É bom quando a gente nos conhece, porque a gente entende as nossas dificuldades de lidar com certas situações, né? E com certas coisas. E eu pedi a ela que ela explicasse essa diferença para vocês, porque o que acontece? Estamos vivendo duas situações. A gente está vindo de um pós-pandemia, né, doutora? Um pós-pandemia que eu acho que essa questão da depressão só aflorou, né, nas pessoas e mundialmente, né? Porque os números são enormes, né? É uma nova pandemia que estamos vivendo, né, Cris? É a pandemia da depressão. Tá muito forte em todas as pessoas. A sociedade, ela tá adoecida, e principalmente com a depressão. A falta de esperança das pessoas está gerando uma depressão muito grande. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você acha que a falta de esperança está ligado a esse volume de informações que a gente recebe, que a gente vê todos os assuntos de uma forma tão rápida? Em cada 5, 10 segundos a gente já tem toda a informação e a gente parou de viver as situações no tempo exato que a vida deveria ser? Sim. Cris, eu acredito que sim. Hoje em dia, as redes sociais, ela tá fazendo aquele movimento da gente tá existindo, ninguém mais tá vivendo. Eu acho que esse viver, a conversa, o passeio, o andar de mãos dadas, o sorrir por nada, sabe? Você fazer coisas naturais, a gente perdeu. As pessoas vivem pendurada num celular e a vida passa, o dia passou e gera mais angústia, gera mais desesperança e gera mais eu não sou útil, eu não... o que eu tô fazendo? Você vê como o outro está vivendo, mas você não está vivendo, não é? Exatamente, e o outro tá vivendo aquilo que ele quer postar, né? Não mostra o feio, só mostra o bom, né? Todo mundo só mostra... É do ser humano, né? Todo mundo tem a sua vaidade, seu... Redes sociais, isso. É uma coisa das redes sociais. Ninguém monta um Instagram, um Facebook, um TikTok e fica mostrando só a sua vida triste. Então, ela mostra aquela parte que ela quer e algumas pessoas ficam presas nisso. Só que esse rolar e você ficar assistindo tá prendendo muita pessoa, muita atenção e muitas crianças também. Hoje em dia, se você deixar as crianças, elas passam horas. Eu ia te falar justamente, tem alguma pergunta? Pessoal, fazendo um convite aí a todo o Brasil, nunca dá tempo esse quadro, a gente precisa ficar uns 2 blocos, doutora, porque vem muitas perguntas, vamos passar aqui. Boa tarde, eu tenho insônia e falta de apetite. Será que eu tô com depressão? Luiz Daniel está perguntando. Tá, esses são sintomas sim de depressão, mas não necessariamente precisa ser uma depressão, tá, Cris? Eu acredito que seria legal ele, no endócrino primeiro, avaliar tireoide, avaliar vitaminas. Então, o que confunde muitas pessoas também? Vamos pegar uma tireoide. A pessoa, ela fica com falta de apetite ou com apetite demais. Altera o sono por causa do cortisol. Então, você tem aí também uma alteração do sono. Então, a pessoa pega esses detalhes e fala, poxa, uma depressão. Acaba entrando na depressão pela realidade que ela montou na mente. Mas não necessariamente precisa, mas são sintomas também. Então, eu indicaria um endócrino para ver primeiro os exames laboratoriais. Esse é o meu problema, pessoal, né? Eu tenho problema de tireoide, tenho problema de insônia e não tenho fome. e Luiz Daniel, você não é o único nesse planetinha, tá bom? Ou seja, faça os exames do endócrino, que aí você, com o próprio hormônio, né, que a gente toma, se ela parou, a minha morreu, né? Dormiu a tireoide. Eu tenho que colocar o hormônio para eu poder sobreviver. Mas tem solução de tratamento, né? E a tireoide causa depressão. Eu tive um quadro terrível anos atrás, Luiz. Você não tá só. Temos aí a Sônia Calil. Ô, Sônia, obrigada. Vamos lá
pergunta. Boa tarde, doutora. Queria saber se sozinha consigo identificar que estou passando da emoção de tristeza para depressão. Ótima pergunta, Sônia. E como seria o meio mais fácil de evitar que isso aconteça? Doutora, captou a pergunta aí? Captei, sim. Vamos lá. Você tá num quadro de tristeza e uma tristeza que tá perdurando. Então, acredito que inicialmente podemos ver assim: essa tristeza passou das 2 semanas? Essa tristeza tá te angustiando, tá te prendendo dentro de casa, tá fazendo você não ter mais vontades de fazer suas atividades. E a segunda pergunta qual que era, Cris? A Sônia, repete a pergunta, gente. Ela quer saber se dá para identificar que, como ela identifica sozinha que ela está passando de um estado de tristeza para depressão, se a gente consegue se autoavaliar. Sim, então eu acredito que essas 2 semanas aí é um parâmetro, seria o parâmetro do equilíbrio. Passou dela, é preocupante. Então eu acredito que procurar um profissional seria o ideal para ela saber lidar com essas emoções. É só sobre saber lidar com as emoções ou ela passou desse nível? Se passou desse nível, pode sim estar entrando num quadro depressivo e quanto antes ela for procurar ajuda, antes ela sai dela. Então, Sônia, para a tua pergunta, se passou de 2 semanas, tua tristeza está fora de controle, aí entra aquilo que nós falamos também, doutora, da diferença entre psicólogo e psiquiatra. No caso da Sônia, ela teria que procurar um psicólogo. Um psicólogo, não precisa ser psiquiatra agora, tá? É isso? Não ouvi, Cris. Não, eu digo para a Sônia, no caso, que para as pessoas entenderem. No início que você começa a sentir que você não tá legal, que você tá triste, 2 semanas triste, não são uns dias, porque você se aborreceu com alguma coisa. Aí para você cuidar de você, não deixar isso ir para um caso grave, eu perguntei a diferença entre procurar um psicólogo e o psiquiatra, só pra gente orientar as pessoas, para elas se auto-diagnosticarem para poder correr atrás de ajuda. Tá, no caso dela, seria um psicólogo, você não precisa ir para um psiquiatra. No caso de você ir para um psiquiatra, acredito que a melhor forma seria um psicólogo encaminhando. Só que o trabalho é em conjunto, tá, Cris? O psiquiatra, quando tá numa depressão elevada, eu acredito que remédio de imediato não é legal. Não é legal porque depois para você sair dele é ruim. O desmamar do remédio, ele maltrata um pouco a pessoa. Então, um psicólogo, ele, se precisar, encaminha para o psiquiatra, mas não deleta a psicoterapia, tá, Cris? O trabalho em conjunto, a pessoa saber lidar com as emoções é muito importante. Ou seja, a psicoterapia, doutora, para o público entender aí em todo o Brasil, o psicólogo ele faz o trabalho preventivo para evitar uma depressão? Também, ele faz um trabalho preventivo, você saber lidar com as suas emoções e um trabalho durante. Porque essa depressão ela tem uma causa e a causa nunca é do nada. A causa não veio de agora. Talvez ela sofreu um gatilho onde foi o ápice para ela entrar na depressão, tá? Então, esse gatilho, ele vem se repetindo. O que eu indicaria para ela? Presta atenção os gatilhos que se repetiram. Os gatilhos que se repetiram, eles vêm lá de trás, ele não é de agora. Então, tá aí uma coisa também que as pessoas confundem. Então, os gatilhos para o público entender seriam as situações de pressão ou de raiva ou de dor ou de angústia, alguma coisa assim? Tudo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo de raiva. O que aquilo me gera raiva? Eu tô normal, tô vivendo a minha vida. Uma pessoa me tratou mal. Aquilo gera um gatilho em mim muito forte. Esse gatilho, com certeza, tem repetição. Então, prestar atenção aonde está se repetindo. Quando é que a pessoa sofre essa situação que ela tem esse sentimento? O sentimento de um coração mais acelerado, um sentimento de uma dor no estômago, por exemplo, o sentimento de tristeza naquele momento, se sentir diminuída. Esses gatilhos vão trazer à tona a causa.
Mas aí psicoterapia a longo prazo para você entender. É isso aí, minha gente. Não é só cuidar do corpo, não. É cuidar da mente. Tem mais uma pergunta aqui, produção. Luiz Daniel perguntando se o consumo de álcool faz a gente ficar depressivo. O álcool pode induzir a depressão? Com certeza, Cris. Faz sim. E o consumo de álcool não é só a longo prazo. Mas eu bebo a longo prazo, eu tô com depressão. Tem a depressão também quando você consome o álcool, você perde a consciência. Claro, aquele pouco de álcool pode não te levar à depressão, mas um gatilho também, que é quando você consome muito álcool, você perde a consciência e aí aquilo te faz trazer lembranças do subconsciente que te traz um quadro depressivo. E aí no outro dia você fala, eu não sei nem o que eu fiz, por que eu agi assim? São gatilhos que vieram à tona por conta do álcool. Doutora, muito obrigada. Eu já te falei que eu queria você aqui todos os dias. Quem sabe eu consigo te convencer na sua agenda super lotada, né, em São Paulo, para te trazer aí todos os dias, porque sempre tem bastante curiosidade desse tema, porque às vezes as pessoas têm existe um pouco ainda, né, que eu sinto de vergonha, né, de se abrir, de falar desse tema, porque as pessoas vão dizer assim, vão dizer que eu sou maluco, né? E não é, gente, é uma coisa super natural, né? Como você disse, faz parte de todos os sentimentos do ser humano, não é? Eu queria até dar um recado, gente. Saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Aquilo que a gente não põe para fora, o corpo responde. Então começa a somatizar, tá, Cris? Essa somatização, ela vai vir numa dor de estômago, numa gastrite, manchas na pele, queda de cabelo. Então não vamos anular a saúde mental. Ela é muito importante e ela é essencial nos tempos de hoje, Cris. Isso aí, doutora, obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Papo Cabeça do Tarde STV. Eu vou agora chamar os comerciais, agradeço sua presença, doutora Imã. Nos vemos então na próxima quarta ou segunda, né? Segunda, né? Combinado, Cris, eu que agradeço, tá? Doutora, um abraço. Gente, bora para os nossos comerciais, eu volto já já.